para quem gosta de trabalhar olhando os números e entendendo o que esses números significam, a gente tem quase uma certeza aí de que esse ano é de fato um ano de preços recordes, tanto para a soja quanto para o milho. E quem vai bater o martelo sobre essa questão para a gente, trazer mais informações que justificam essa perspectiva, é o Aaron Edward, consultor de mercado, direto lá dos Estados Unidos. O Aaron já está aqui comigo e só o fato da gente estar iniciando uma safra americana, ainda cheia de incerteza, com alguns problemas aí logo no início, e já com preços muito próximos dos recordes, tanto para a soja quanto para o milho, isso te deixa alguma dúvida de que é um ano de bater recorde de preços lá em Chicago, Aaron? Olha, o mercado sempre pode surpreender, mas se tem um ano para bater o recorde, o cenário está bem encaminhado esse ano para a gente tirar essas altas que nós tivemos em 2012. Altas de Chicago, que eu estou falando. Inclusive o Aaron mandou para a gente um gráfico só para a gente entender, né, o quão perto a gente está desses objetivos. Vou pedir para o Matheus colocar no ar aqui para a gente o primeiro gráfico da soja. Vamos lá, Matheus? Olha lá, Aaron, explica para a gente, essa linha vermelha lá no topo é o recorde, é isso? A máxima? Exatamente. Eu não sei se está olhando da soja ou do milho primeiro. Da soja, estamos vendo a soja. Mas é igual em ambos. Ali bem próximo da casa dos 18, foi em 2012, tivemos o preço mais alto na Bolsa de Chicago. E nós estamos próximos desse patamar no preço de negociação atual. Então, assim, não me surpreenderia nem um pouco da gente chegar ali próximo, 17,90, 18, e testar. A grande pergunta para mim será que desse patamar e em diante a gente supera e registra novas altas e bate o recorde e continua? Ou será que nós vamos ter dificuldade de chegar e já fracassar antes de bater o recorde? É o papel do mercado descobrir preço. E essa é a grande pergunta. A situação desse ano, com a quebra de safra de soja no Brasil, com os estoques apertados, com a guerra na Ucrânia, a situação do mundo está mais grave esse ano do que estava em 2012 ou ainda não chegou nesse patamar? Vamos testar essa pergunta quando chegar ali nos 18 na soja e por volta dos 8,40 no milho. Então vamos ver. Vamos ver o gráfico do milho também e a gente mostra isso que o Aaron está falando. Aqui já está pertinho, né? A gente já está ali perto, acima dos $17, portanto, buscando os 18. E olha o milho. O milho também foi lá em 2012, Aaron. Exatamente. E pegando os limites de pregão, semana que vem a gente já pode bater esses patamares. Amanhã já poderia chegar nesses 8,40 do milho, bem próximo. O milho está pertinho mesmo, hein? Está pertinho mesmo, e a soja não está longe. Lembrando que a faixa de negociação, até porque o valor da soja é maior, a faixa de negociação é maior. Então, qualquer tropeço parece muito sensato que o mercado tentaria testar essas altas recordes. Não necessariamente isso é o ponto que eles param, mas nesse ponto, chegando ali nos 18, se acontecer, o produtor tem que tomar cuidado para não ser autista para sempre. Se a gente testar esse patamar e fracassar, talvez a hora de um pouco mais de paciência, um pouco mais de cautela na hora das vendas. Mas até esse ponto, eu continuo autista, achando que tem potencial de maiores preços. E só para referência, o preço do milho na Bolsa, no Brasil, na B3, já passou. Se pegasse em dólar para o bushel, já chegou nos 9. Então, eu acho que a gente tem chance de tirar esses altos, fazer novos recordes de preço, até mesmo em dólar, em Chicago. E o que sei que em real e tudo por saca já temos feito os recordes. Né? E o que vai ser determinante, na sua opinião, para atingir esse patamar recorde aí, Aaron? A maior incerteza na oferta e demanda é safrinha no Brasil e a produção nos Estados Unidos. Então, safrinha, obviamente, no milho para o Brasil, e nos Estados Unidos é o período do plantio. O plantio, semana passada eu falei com vários produtores e eles não tinham começado. Essa semana, praticamente todo mundo que eu falei já tinha começado. Mas está
está atrasado. Eu não acho que os avanços no plantio dessa semana, quando sair o relatório da segunda-feira, vão ser suficientes para a gente chegar na média dos últimos 5 anos. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que nós ainda vamos estar abaixo do ritmo de plantio da média dos últimos 5 anos, e até lá para o dia do relatório dia 9 de maio, no milho tem que estar 50% plantado, na minha concepção, para, se não chegar nesse marco de 50% do plantio de milho feito até o dia 9 de maio, acho que já vai começar a conversa de redução do potencial produtivo do milho nos Estados Unidos. Está cedo, está pertinho, né? 10 dias, é pouco tempo. Era só para a gente entender, hoje, qual é o percentual plantado de milho? Porque o relatório sai em dia de segunda-feira, se não me engano, era 3% no milho e 5% na soja. Eu não lembro de cabeça, mas bem menos que 10%. Pouco, né? É pouco, né? Bem pouco. E tem 10 dias para chegar nos 50%, no mínimo. Exatamente. No milho, exatamente por isso que eu estou falando. Pode plantar, e os Estados Unidos pode plantar rápido, realmente, mas o clima não está favorecendo. Se olhar a previsão para os próximos 10 dias, a conversa não é desse avanço todo, não. Então, é preocupante. E se o plantio não evoluir nesse ritmo, a ponto de chegar a 50% até lá o dia do relatório, o problema é a perda de potencial produtivo, certo? Não tem problema plantar depois, mas a cada dia que se planta, você perde o potencial produtivo da lavoura, é isso? Exatamente. A janela do plantio da soja é um pouco... ele não é tão crítico quanto o milho, mas lembrando que aqui tem muito milho plantado, as 4 estações são bem definidas. Então, a janela perfeita para o plantio seria entre o dia 5 e o dia 15 de maio. Até lá pelo dia 20 ou 25, tudo bem para o milho. Mas entrando em junho e já começa a ficar bem preocupante o potencial produtivo do milho. E para a soja, qual que é essa janela? Para a soja, do fim, depende também da temperatura, mas o finzinho de abril, que a gente está, que muitos já começaram, até a primeira semana de junho ainda dá para produzir soja bem, mas precisa daquela chuva no fim do ciclo, que às vezes tem e às vezes não tem. Então, maio é o mês que, se desse para plantar tudo em maio, todo mundo ficaria mais tranquilo. Geralmente tentam começar no finalzinho de abril, como estão começando, mas o clima não favorece, e é um ano que não pode ter problemas, e a gente já quer uns 10 dias, a gente já pode estar falando que está atrasado o plantio e está perdendo potencial produtivo. Talvez não seja essa reação, mas cada dia já vale, se está rodando plantadeira ou não. Por isso que está todo mundo de olho na safra americana desse ano, porque não pode ter falha, né, Aaron? Não pode, não é nem questão de, se tiver falha lá vai ser bom para... O mundo não pode ter esse susto aí, é problema grande. Como também a safrinha brasileira, extremamente crítica. Muito importante que tenha esse milho disponível. Agora, se a gente tem essa possibilidade do mercado e buscar novos preços, recordes, como é que o produtor, em primeiro lugar, americano, está trabalhando com isso, né? O que ele está fazendo? Enfim, e se os negócios estão evoluindo, porque a diferença da safra nova para a safra velha tá grande ainda, né? Tá grande. É muito difícil o produtor por aqui que tem soja disponível e está conseguindo preço à vista acima de $8. É muito difícil não venderem. E falei com vários clientes aqui, falaram, com o prêmio que eles estão me pagando, já passou dos 8 aqui. Me convence a não vender. Então, quem tem milho disponível está vendendo. A mesma coisa a soja, só que a soja a gente teve altas e recuou um pouquinho e estamos crescendo, mas ele não está tão... Os ganhos não são tão notórios quanto o milho recentemente.
O milho está para Em venda, relação então. à venda nova, tem muitos que estão falando, eu vendo milho a 8 e quando a soja chegar no preço da safra velha, que é os 17, aí eu vou me interessar, mas agora está fraco. Essa é a postura hoje de muitos produtores. Mas o milho já consegue ter esse preço? A safra nova está em 7,50 É, e né? eles querem 8. Então, assim, eu até falei com vários clientes, eu falei, olha, você é o ponto do ano que você vai saber do mercado mais que eu, brincando com eles, porque as plantadeiras rodando é que faz diferença. E quanto que eles estão plantando? Eles falam, eu ainda não estou plantando muita coisa. Eu falei, então paciência, vamos vender um pouquinho para frente. Muito bem. Então, Aaron, a gente tem aí um cenário, digamos que favorável para os preços ainda. É, Por que ainda não explodiu esse preço? Eu acho que parte do que está segurando a soja é o câmbio no Brasil, que se tornou muito fácil vender soja no Brasil. O câmbio deu uma ajudada, o preço de Chicago está alto, o milho safrinha está chegando, o produtor tem que fazer caixa e eu imagino que teve uma pressão de venda essa semana do produtor brasileiro e eu nem digo que seja errado vender um pouco nesses patamares, nesse cenário, porque é incerteza e hoje essa incerteza é favorável para preço. Mas também é um mercado que daqui para frente é capaz de se mover muito rapidamente, semana a semana, conforme o avanço do plantio, conforme a chuva, e a gente está com os preços bastante inflados também por especuladores. Então, eu entendo o anseio e até a decisão de aproveitar bons momentos para fazer caixa. Eu acho que isso segurou a soja, mas para mim eu ainda acho que tem um cenário altista da soja. Eu acho que muitos não souberam da queda na produção do Brasil, e isso nos levou a patamares mais altos, mas tem um outro fator disso que ainda não aconteceu, que é o aumento na demanda pela soja norte-americana com exportações crescentes. As exportações estão estáveis, mas não estão aumentando ou surpreendendo do lado altista. E eu acho que isso pode mudar. Se tem uma escassez de soja no Brasil, eu acho que os compradores vão vir cada vez mais agressivamente, tanto para quem tem soja disponível no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Deixa eu só entender essa história do câmbio. A gente tinha um câmbio acima dos 5, derreteu, viu esse câmbio chegar nos 4,60, no máximo ali 4,70. E daí, essa semana principalmente, e já no fim da semana passada, a gente viu esse câmbio voltar aí para os R$ 5, ou próximo dos R$ 5 por dólar. É esse movimento que você está falando que limitou a alta em Chicago, certo? Eu acho que acrescentou. O produtor brasileiro, pelo que eu tenho ouvido, não estão vendendo desesperado, mas eles são, se chegar a um certo patamar de preço, sim, eu vou vender um pouco de soja. É. E aí o câmbio tem essa desvalorização que favorece o preço em reais por saca. Aqui a gente viu um negócio acima dos R$ 200 nos portos já. Aí o produtor vende, e é natural, mas é pressão de venda para quem está comprando essa soja, para ele fazer a contrapartida em Chicago, fazer o hedge, ele é uma pressão de venda, né, no mercado. Entendi. Agora, eu imagino também que isso seja um processo e você já tinha dito dessa possibilidade da participação do produtor brasileiro, seja para aproveitar preço, ou seja para esvaziar armazém para a chegada aí do milho safrinha. Mas você acha que isso continua ou meio que o que tinha que acontecer já aconteceu ou está acontecendo, Aaron, em termos de comercialização nesse período? Acho que tem muitos produtores que estavam tomando a decisão e a movimentação de preço ajudou eles na tomada de decisão. Esse preço eu vou vender soja e depois a gente vê o milho. Especialmente se você não sabe quanto milho vai ter. Se está numa região seca e tem que fazer caixa e tem incerteza sobre o milho. Então, eu acho que realmente valorizou. Em relação a quanto tempo vai durar, vai depender da chegada do milho safrinha, dos preços e tudo isso. Agora, minha opinião, que já venho falando isso há um tempo, passando
esse volume de vendas pelo produtor brasileiro, eu acho que o prêmio no Brasil tem chance de ser até bastante explosivo para cima. Isso não é fora do normal. No segundo semestre, muitas vezes se tem o prêmio no Brasil com um fortalecimento bem grande. Só que o que é diferente é que nós estamos com safra curto e preço alto, que encoraja vendas, e essa soja muito possivelmente pode se tornar bem escassa no Brasil no segundo semestre, e o produtor que tem soja disponível pode se beneficiar de prêmios muito mais altos. E daí, Essa escassez de soja do Brasil é algo que nos Estados Unidos muitas pessoas não estão se atentando, na minha concepção, como eles deveriam. né? Você acha então que a mudança ou a firmeza do mercado brasileiro para a soja brasileira viria de uma competição aí do prêmio, é isso? Exatamente. Obviamente o prêmio depende do preço em Chicago. Então, se Chicago se atentar, pode ser que o prêmio não salte tanto porque Chicago está disparando. Mas, enfim, preço favorável para o produtor brasileiro no segundo semestre. Essa continua sendo minha opinião, desde que a gente vem falando. Agora, a dimensão disso para Chicago, para o mercado global, para preços, qual vai ser o patamar, a gente chega nos 20, essa é a conversa que muitos estão falando. Tá, se tirar o recorde, chega nos 20, que é número arredondado, eles já dá vontade de falar. Tá cedo para falar. Pode ser que a gente tenha uma disparada na semana que vem, fracassa ali no limite recorde, e o mercado se acalma, os especuladores saem, e a safra anda bem, e vai embora o mercado. Isso pode acontecer. Só seria fora do comum, porque tem muita incerteza pela frente e não pode ter erro na safra americana. A safrinha brasileira já está tendo dificuldades, então é um ano que, para mim, ainda tem alguns capítulos altistas pela frente. O importante é acompanhar, porque é um movimento. Daqui para frente, eu acho que esse mercado vai começar a se mover com bastante volatilidade, e tem que ficar atento para não perder. E engraçado que você não é o primeiro a trazer essa perspectiva de soja a $20 aqui pra gente, não, viu? A gente já ouviu isso essa semana, assim, segundo relatos, produtores americanos falando isso, de milho a 10 e soja a $20 por bushel. Você acha pertinente, Aaron? Ou por enquanto eu acho possível. Demais? Como consultor, eu fico sempre preocupado, porque ele não vai vender até chegar nos 20 e até chegar nos 10, e aí me preocupa um pouquinho, né? Porque às vezes chega no 9,50, não vai chegar a 20, eu não vou vender, né? Então, assim, chutar o alto desse mercado, o pico desse mercado, para mim é muito difícil. Mas tem que olhar quais os fatores. E a lista de fatores altistas ainda é muito longa. Nós estamos bem próximo do preço histórico recorde, e tem um cenário que é dificuldade no plantio, incerteza no mercado brasileiro, guerra no mundo. É um cenário que você tem que acompanhar muito de perto, mas a gente ainda tem potencial do lado de cima. Hoje, no mercado, para mim é só falar, ainda tem potencial de subir mais. Eu acho que essa é a postura para se ter hoje. Pode falar. E tem mais um fator em cima disso. Nós já estamos perto dos preços recordes e a gente ainda não viu uma demanda arrefecida, né? Uma demanda sob ainda controle, não, né? Exatamente. Mas é um mercado, e até com todos os clientes que eu falo, olha, faz um bom tempo que a gente está acostumado com preços altos e a gente está acostumado com uma narrativa altista. Vai chegar um momento em que o mundo não vai ser tão altista e a gente tem que estar preparado para mudar de opinião, mas não essa semana. Então essa já é a conversa para mim. Em algum momento a gente vai ter que falar, talvez foi alta, talvez já a farra altista terminou. Só não acho que é o momento ainda. Né? Tem oportunidades para acontecer ainda, né? Exatamente. Tem certeza que é favorável para preço. E isso que é o grande X da questão. Mas dia após dia, especialmente que está na entre safra no Brasil, atenção diferenciada para o mercado, porque
é um mercado muito diferente e o ritmo do mercado, na minha opinião, é capaz de mudar nesses próximos 1 a 2 meses. Isso é normal. Maio, junho costuma ter muita volatilidade, mas é um mercado para se dar uma atenção diferente. E é aquele mercado que reage a cada notícia que sai, né? É uma nova frente fria que está chegando, de repente essa frente fria sai dos mapas e muda todo o cenário, enfim. Exatamente. Aquele sobe e clima, desce, né? É avanço do plantio, é geopolítica, é câmbio e tem muita incerteza. Então é um mercado que vai ter movimentações bruscas, eu creio. Tá muito sensível o mercado aí. Exatamente. Muito bom, Aaron. Mais uma vez. Mas animador. Exato. Pra gente que pode falar de recorde. Pra gente que acompanha aí o mercado, é bom sempre ter uma novidade aí para se falar e cada dia tem uma novidade para trazer aí pro pessoal. É muito legal. Não tá faltando, né? Esse ano não é para entrar na história. É isso aí. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Aaron. Abraço. Abraço para você. Tá aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, avaliando aí o mercado e o potencial de alta nos preços. O Aaron foi taxativo, você ouviu. Nunca tivemos um ano tão possível de se bater recorde aí, tanto na soja quanto no milho. Ele mostrou os gráficos para a gente. Na soja, a gente já está bem próximo do recorde que foi lá em 2012. No milho, da mesma forma, esse recorde está pertinho. E qualquer problema que tiver na safra americana, muito possivelmente a gente já vai chegar nesses preços recordes lá de Chicago. Daí, a segunda dúvida do Aaron a partir do momento que bate esse preço recorde, o mercado tem fôlego para continuar subindo ou preço recorde vai ser um limitador aí da demanda e isso pode promover de alguma forma um recuo dos preços. Enfim, coisas para se pensar e se acompanhar. Mas de qualquer forma, que os preços recordes estão próximos de acontecer, aparentemente não resta mais dúvida. Vamos ver os preços lá na Bolsa de Chicago, como encerraram as negociações para soja, milho e trigo no dia de hoje. Vamos lá. Vencimento maio, $17,06 por bushel, perdeu 20 pontos hoje. O julho, 16,84, queda de 8 pontos. Agosto, 16,33, queda de 6 pontos mais 75. Para setembro, $15,59 por bushel, queda de 5 pontos. Você vê que mesmo com esse dia negativo em Chicago, a perspectiva ainda é positiva para os preços. Vamos ver agora o milho. Para maio, $8,16 por bushel. Milho subiu, meio pontinho, mas está ali do lado positivo da tabela. Julho, $8,13 por bushel, 1 ponto mais 25 de alta. Setembro, $7,69 por bushel, 3 pontinhos de alta. E o dezembro, $7,51 por bushel, 2 pontos mais 25 de elevação. Dezembro a 7,50, muito próximo, portanto, dos 8,40 aí, menos de 1 cent aí para chegar no nível de 2012. Milho bem próximo disso, portanto. Bom, vamos aos preços do trigo. Trigo para julho, $10,85 por bushel, 5,5 de queda. Setembro, $10,84 por bushel, 5 de queda. Dezembro, $10,83 por bushel, 3 de queda. E o março de 2023, $10,82 por bushel, 2,5 de queda. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.